uma angústia muito comum entre a gente era a ideia de ser a primeira pessoa a passar por um processo de letramento racial na família. Na pipoca, vivendo aquela euforia, aquela felicidade de estar num bloco de rua, Sim. na minha quebrada. Maravilhoso, entendeu? um sonzeira. Um Piraporinha pegando fogo, tomando chuva. Eu tô muito feliz de ouvir que o que eu tenho feito tem uma importância para o lugar onde eu vivo, assim. Olá, eu sou Tami Ozuli, artista transdisciplinar, apresentadora aqui do Iabás Pod. Aqui nesse espaço a gente quer construir um espaço de troca de afeto, um espaço de troca de saberes e de saberes, afetos e desafetos, com artistas que a gente pensou que seria importante ter nesse papo dentro dessa plataforma. É um lugar de pausa para contemplação de quem somos, o que somos e o que estamos construindo. E aqui hoje a gente tem uma pessoa muito especial. Ela é artista independente, arte educadora popular e atua como facilitadora na promoção de debates raciais e de gênero. É educadora, dançarina, atriz e escritora. Parte das investigações e aprofundamentos nas danças tradicionais populares brasileiras, teatralidades negras e literaturas periféricas. E essa pessoa é Sol Tereza. Seja muito bem-vinda, Sol. É um prazer te receber aqui nesse espaço. Estou muito feliz de poder trocar com você. E é isso. Eu acho que seria massa você começar dizendo quem é Sol, quem é Sol Tereza, onde está Sol Tereza e onde Sol Tereza quer chegar. Nossa, caramba! Eu sou tudo isso que Tami falou. Sou artista independente há algum tempo. Estou entendendo como consigo me adaptar às linguagens de produção artística que eu estou envolvida há algum tempo. Atualmente, eu estou atuando como percussionista no Bloco Afro é de Santo. E também sou dançarina investigadora no Instituto Mojá de Dramaturgias Negras. Isso é o que eu faço com que essas perguntas todas que a negritude me apresentou apareceram e estão sendo um espaço de pesquisa, assim. São esses lugares que eu confio o meu tempo, a minha dedicação, mas também tive recentemente muito envolvida com o trabalho de arte e educação nas bibliotecas das fábricas de cultura. Atualmente, eu estou num hiato de produções, de várias coisas, mas estou muito dedicada ao lugar que eu vivo, onde boa parte do que eu produzi aconteceu. Então, é muito legal dar um tempo de tanto trabalho e de tanta coisa que eu já fiz e conseguir olhar de novo para o lugar onde eu ouvi uma poesia pela primeira vez, como foi na Cooperifa, no Bairro O respiro, da Batidão. né? Consegui voltar para a Casa Popular de Cultura do Mboimirim e conseguir olhar para o que está acontecendo lá agora e também lembrar de como era há 10 anos atrás, quando eu comecei a frequentar. E acho que tudo isso também sou eu, assim, nesse ato. Agora é um momento também de descobrir quem sou eu agora, né? Não sei. Parece piegas demais citar o Raul Seixas, mas a gente é uma metamorfose ambulante. Sim. Mesmo. Então, esse ato tem sido importante para conseguir me enxergar agora. Porque eu tô vindo de um processo muito longo de trabalhos em coletivos. E aí, quando você abandona o trabalho coletivo, você, sozinha, perde um pouco a noção de quem você é. E aí, eu tô nesse momento. Descobrindo assim. quem que é, de novo. Sim. E aí, eu não sou uma pessoa muito criativa com o futuro. Na verdade, isso me deixa muito preocupada, porque eu sou um pouco pessimista com o futuro, né? Pensando principalmente em questões climáticas e etc. Eu acho que isso me preocupa muito mesmo, a ponto de eu não conseguir ser criativa, de imaginar uma realidade daqui a 10 anos.
Mas consigo pensar a curto prazo, assim. Até daqui 3 anos eu consigo Eu acho que é um dimensionar. tempo bom É, também pra sim. gente ir Que eu acho que pensando. eu consigo ter lucidez de olhar para algumas Sim. coisas. Estou estudando pedagogia para conseguir ter algumas outras ferramentas para o trabalho que eu faço com arte e educação. Que eu acho que é fundamental também conseguir ter outras perspectivas do trabalho artístico de compartilhar e de troca. Porque é isso, eu venho de uma dimensão de trabalho artístico que passa muito pela tradição cultural tradicional. Então, não existe uma hierarquia de como se explica algo ou de como algo é transmitido. Tudo é muito horizontal, né? E aí isso facilita muito para mim. E eu sinto falta, às vezes, de entrar em alguns espaços porque eu não tenho essa referência, assim, talvez acadêmica. Acho que isso Sim. é. Acho que essa Sim, palavra sim, sim, define, sim, assim, sim. Acho que de sinto isso ter também. essa referência acadêmica para poder trocar com esses espaços também com o que eu tenho projetado, com o que eu tenho construído, com o que eu tenho pesquisado. Às vezes eu fico me questionando também, assim, essa questão acadêmica, sabe? Se é um caminho que eu quero seguir também, de fato, sabe? Se eu quero me jogar na vida acadêmica. Porque até dentro do audiovisual também, às vezes parece que tem uma validação que vem com as questões acadêmicas que. Não fico sem saber se é uma coisa que eu quero, de fato, se é uma coisa que eu quero porque é esperado que isso aconteça em algum momento na nossa vida, sabe? Sim. E você tem alguma outra formação? Você já tem alguma formação, além da pedagogia? Eu não venho de formações acadêmicas. Acho que tudo que me formou é indireto, ou não tem um diploma, ou não tem uma validação institucional. Claro, já fiz alguns cursos, né, de teatro, sobretudo, para alimentar a ideia de pesquisar ou de ter ferramentas como artista, mas eu não consegui ainda me dedicar à ideia de uma graduação, de uma licenciatura, que é o que eu estou fazendo agora. E, e é curioso, porque eu imagino que se eu tivesse vivido isso em outro momento, eu não teria vivido com tanta disponibilidade ou Uhum. prazer, assim. Eu acho chato o processo acadêmico e eu fico imaginando que a Sol de algum tempo atrás não teria consciência do que aproveitar desse processo acadêmico, sabe? Então, eu tô feliz também de poder fazer isso agora. Que vem num lugar mais maduro também, né, É, dessa e aí, trajetória. quando alguém fala sobre isso, eu sempre imagino que assim, olha, não tem um tempo exato para você querer entrar Fazer, sim. e fazer esse processo, porque na verdade acho que tem muito a ver com o quanto você tá disponível para viver um processo E desse. acho que todas as nossas formações são muito válidas também, né? E aí, você tem. As suas formações, elas vêm muito da periferia, vêm muito do território da Zona Sul. É, desde o grupo das Clarianas com o Clariô, e aí estando dentro desses espaços, como que é também essa construção desses saberes que a gente consegue adquirir dentro do nosso território, que eu acho que é completamente diferente a gente estudar teatro dentro da periferia, dentro do nosso território, e a gente estudar teatro, sei lá, no centro da cidade, numa universidade ou em algum outro curso. Eu já tive a oportunidade de experienciar um pouquinho dos dois. Não de forma acadêmica também, mas de cursos e coisas. E eu sempre acabo me sentindo mais conectada com o teatro, a teatralidade do meu território. Que são corpos que se parecem com o meu, são narrativas que se parecem com a minha narrativa. E trazer esse lugar também lúdico de possibilidade para dentro do espaço que eu me encontro, que eu vivo, para mim é muito mágico até, sabe? Eu sou cria de política pública 200%. A minha primeira experiência com teatro vem do programa vocacional. E aí é onde eu encontro também com o Grupo Clareou de Teatro, que a Ana Luana Lima foi minha educadora, artista orientadora. E durante esse processo, acho que. Perdão. Durante esse processo, que é a adolescência, que foi quando eu vivi a primeira experiência com teatro, tem várias descobertas que a gente está fazendo sobre o corpo, sobre projetos de vida. E ela foi dando muitos recursos, assim, para além de uma ideia de teatralizar coisas,
também de ter ferramentas para conseguir se construir enquanto pessoa. Sim. E aí isso foi um pontapé, talvez, para que eu tivesse mais curiosidade de saber qual era a cena teatral da cidade. E aí eu ainda não conhecia o Clariô, mesmo vivendo esse processo com ela, porque ela só foi apresentar o trabalho dela de grupo um pouco depois. E aí, conhecendo o Clariô, foi a primeira vez que eu vi a possibilidade de enxergar a minha vizinha no teatro, de me enxergar no teatro como protagonista mesmo, assim, de ver a minha história sendo contada. E por mais que, às vezes, olhando para o cinema nacional, falando sobre uma perspectiva de periferia, e eu me identificasse muito, não era tão profundo e generoso ou complexo quanto é a nossa realidade enquanto pessoas periféricas, né? E aí o Clariô me surpreendeu muito, assim, porque o primeiro trabalho que eu assisti era uma favela com textos do Marcelino Freire. Eu conheço essa... É o Hospital Nossa, da Gente. sim. É um espetáculo belíssimo, assim. Eu queria ver, eu queria que voltasse Podia de alguma voltar forma, muito. assim. Clariô, Por favor, Clariô. Se vocês estiverem ouvindo, vendo, por favor, voltem a fazer o Hospital da Tá Gente. todo mundo pedindo. Tá todo mundo pedindo. Tem crianças chorando. Gente desmaiando, pelo amor de Deus. E aí, eu me apaixonei porque eu não tinha dimensão de que era possível tornar belo como a gente olha para essa estética periférica que é o cotidiano. Para além só de uma ideia física dessa beleza que é o cenário, assim, as escolhas estéticas do texto, as escolhas estéticas das imagens que são propostas pelas atrizes para falar esses textos do Marcelino, elas são lindas e generosas demais, sabe? E aí eu fiquei apaixonada por isso, queria fazer isso o tempo todo. Só que não foi suficiente para mim, porque o Clariô tem uma pesquisa com a palavra periférica, ou com essa construção de um sujeito periférico. E eu sentia falta ainda de algo que discursasse mais perto do que eu estava vivendo na adolescência, que foi meu letramento racial. E aí eu encontrei com as Capulanas, vivendo outros processos na Casa de Cultura do Mboimirim. E lá elas eram grandes rainhas da dança e da performance. Que acontecia um evento mensal, que é o Panelafro, que ainda existe, com outro formato, com outras pessoas. E vale super a pena ir no Panelafro, gente. E vale muito a pena. Comecei a dançar lá no Panelafro, assim, vendo essas mulheres dançando. E acho que é legal falar que o Panelafro ele é um evento que acontece no território da Zona Sul. E é um evento gigantesco, Sim, maravilhoso, sim. Incrível, muito gostoso. Toda última sexta-feira do mês. Toda última sexta-feira do mês, na Casa de Cultura da Mboimirim, tem esse rolê que é muito chique. E eu acho que é importante também a gente falar dessas coisas que acontecem no nosso território. Porque a gente fica muito preso a, tipo, rolês no centro e coisas que acontecem e circulam pelo centro da cidade. E às vezes eu escuto muito as pessoas falarem, mas é tão longe. Eu fico, gente, mas eu levo 1h30, 2 horas pra chegar. Exatamente. Então, tipo, o que custa também você se locomover pra um lugar para além do seu eixo, sabe? Pra gente conseguir descentralizar essas coisas. Porque acontece muita coisa nesses territórios, né? Uhum. E acho que é importante a gente sempre estar falando disso. Existe cultura, existe arte. A Zona Sul... Falo da Zona Sul porque a Zona Sul é a minha casa, né? Então, falo com propriedade da Zona Sul, mas em todas as zonas, em todas as periferias existe arte. A periferia é muito viva, né? E é isso, assim, essa questão dessa movimentação da gente ter que ficar vindo pro centro o tempo todo. Mas existem coletivos como Capulanas, Clariô. E as Capulanas são incríveis, tem várias aulas de várias coisas, semanalmente, de forma gratuita também. Mas é isso, né? Tipo... Inclusive, o trabalho da Capulanas, quando eu conheci, era trazer para a cidade de São Paulo, ou para o teatro da cidade de São Paulo, a ideia de descentralizar o fazer artístico. Elas estão numa casa, que é a sede delas, há quase 20 anos, se eu não me engano. Talvez não tanto, mas... Eu acho que é quase acho isso. que Quase isso. E aí, quando eu encontro com o trabalho das Capulanas, eu encontro com diversos outros parceiros que estão perto,
como o Bloco do Beco, como a revista Fala Guerreira. E aí eu entendo que tem outros recortes que para mim são tão importantes para um fazer artístico quanto a ideia de conseguir transformar a ideia de um sujeito periférico ser protagonista de uma história ou de uma produção artística. Fundamentalmente, o discurso do trabalho das Capulanas me interessava muito porque, para além do recorte racial, tinha uma condução cultural muito aterrada, assim. Todos os processos, eles eram afrocentrados, assim, mesmo, na perspectiva de uma musicalidade negra, de uma expressão de teatralidade negra. E aí pode ser muito complexo para algumas pessoas entender que isso existe, né? E em contato com a pesquisa e o trabalho do professor Saloma Salomão, eu entendo que, assim, muito do que já existe enquanto expressão de cultura popular tradicional é teatralidade. Porque tem personagens que desempenham papéis, e aí tem uma narrativa que acontece, e rituais que são importantes, que também são muito teatrais. Então, essas expressões que eu consegui enxergar nas Capulanas e no trabalho delas foi fundamental para que eu tivesse coragem de conseguir produzir algo tão legal também, assim. Foi a minha primeira experiência com essa autonomia do fazer artístico. E aí, isso em 2013, faz um tempão já, eu com mais 4 jovens fundamos um coletivo chamado Se Abasalto. E a gente estava com muita ansiedade para conseguir ter a qualidade de discurso do que a gente estava assistindo com o Clareô, com as Capulanas, com o Coletivo Negro, com uma série de outros grupos que estavam promovendo discussões fundamentais e que estão acontecendo, isso lá em 2013, talvez a gente estava dimensionando que esses discursos estavam acontecendo desde a década de 80. Então, uma angústia muito comum entre a gente era a ideia de ser a primeira pessoa a passar por um processo de letramento racial na família. Nossa, sim. Então, tinha uma urgência que era esse lugar de... Tá, vamos fazer alguma coisa que, assim, a nossa mãe vai vir assistir e ela vai entender do que a gente está falando. Ou ela vai se sentir curiosa para tentar entender o que é isso que a gente está falando. E usar o teatro como ferramenta de aproximação também, né? Como ferramenta de comunicação, de comunicar. Porque é isso também, quando eu iniciei essa maluquice de fazer teatro e me entender uma pessoa preta, e parece que 1 milhão de coisas começa a vir, você começa a entender e perceber o mundo de uma outra forma. E aí um acesso que minha família não tinha, meus pais, minha mãe, minha irmã. E eu começo a pensar, mas, gente, eu preciso, essa ansiedade, essa ânsia de eu preciso colocar isso para essas pessoas também, sabe? Essas pessoas precisam entender ou pelo menos visualizar o que eu estou visualizando de alguma maneira. E o teatro, para mim, também foi essa ferramenta de aproximar a minha família de alguma forma. O meu pai, eu nunca consegui levar para assistir uma peça minha, mas a minha mãe e minha irmã foram assistir. E aí, para elas também me ver nesse outro espaço, desse fazer artístico, de que isso é uma possibilidade. Porque eu acho que também o teatro tudo que é muito artístico, a nossa família tende a não ver como coisas possíveis ou coisas sérias, fica achando que é uma coisa meio amadora. Tá fazendo um cursinho de teatro na Fábrica de Cultura. E aí se depara com um projeto espetáculo, que foi onde eu me iniciei, assim, artisticamente. E que é uma estrutura absurda de um espetáculo, de fato. A gente tem luz, a gente tem figurino, tem banda, tem preparação vocal, preparação corporal. E aí trazer a minha família para esse espaço, e aí elas contemplarem tudo aquilo e falar, tipo, putz, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí usar isso, o cinema depois, mais pra frente também, usar o cinema como ferramenta de comunicação ainda... de uma forma ainda mais extensiva, porque é isso, meu pai não quis ir pro teatro, mas aí sentei no sofá e falei, assiste isso daqui, é o filme que eu produzi, você tem que assistir. Então, eu acho que é isso, usar essas ferramentas também para devolver também, de alguma forma, né?
para nossa família e para a periferia, porque as coisas não chegam da mesma forma que chega do outro lado da ponte, né? Então acho que é muito importante a gente, com esses saberes e com essas coisas, essas descobertas de crianças e adolescentes artísticos, de fomentar isso de alguma forma e devolver também, né? Acho que é muito importante a gente devolver para o nosso território tudo que é, porque a gente se forma dentro desse espaço, né? A gente vem desse território e é como você falou, a gente começa a entender e perceber essas referências que estão muito ali próximas da gente. Então, isso nutre a gente, não só artisticamente, mas profissionalmente, pessoalmente. E aí, eu sempre me pergunto muito como que a gente pode devolver isso de alguma forma. Como que a gente pode usar de todas essas coisas que a gente absorveu com o tempo e com as experiências. Como que a gente devolve de alguma forma, sabe? É fazendo... Não sei, é com a educação, é com o cinema, é com o teatro. E acho que a sua trajetória tem muito disso, de você absorve o seu território dentro da sua perspectiva e você coloca isso de volta de alguma maneira, sabe? Seja por meio da dança, por meio do teatro, por meio da educação agora, com a pedagogia, abrindo espaços para diálogos. E aí eu acho isso muito massa, acho isso muito importante também. Eu nunca observei, eu tive essa pretensão de entender esse processo como algo que eu esteja devolvendo, juro. Porque... Você tá, gatinha? Talvez, tá devolvendo horror. Talvez eu nunca tivesse pensado que isso tem esse tamanho, porque, na verdade, parece pra mim o tempo todo que eu tô... Tá, vou ter que dar um contexto aqui. Uma vez estava trocando ideia com a Jennifer Nascimento. Não sei se você conhece ela. Ela é poetisa, uma das poetisas mais maravilhosas do Brasil e do mundo. Já li algumas coisas. Ela é moradora do Jardim São Luís. Não sabia que ela morava no São Luís. São Luís. Chique. E aí, a gente estava falando sobre pertencimento. Eu sempre falo disso com alguém porque eu tenho pensado muito sobre esse lugar. Quando você fala para mim de devolver para o meu território... com o que eu tenho vivido fora do território e também o quanto a minha experiência no território me oferece possibilidade de devolver alguma coisa, eu conversei com ela sobre o pertencimento, com a Jennifer, e a gente ficou devaneando, assim, uma cota. Foi muito chique. Só que uma coisa que me marcou muito é que ela trouxe pra mim que, às vezes, a gente quer muito... pertencer a alguma coisa de uma maneira muito focada, muito trabalhosa. E o pertencimento, ele é simples, ele é genuíno, ele é quase livre, porque também pertencer demais no sentido territorial acaba também tirando a oportunidade da gente viver outras coisas. Mas, da expansão, enfim, também. Aí já tô também em outra divagação. Mas essa ideia de um trabalho muito esforçado, assim, para pertencer a coisas é difícil. E aí ela falou para mim que existe uma leveza em pertencer, que é da presença. Quando você tá presente, quando você tá disponível e pertence, só pertence, talvez isso seja esse lugar, assim, do que você está falando de devolutiva. Porque para mim é muito já do que eu tô vivendo ali naquele lugar. Já faz parte. Então, eu não consegui até agora imaginar que isso é um tipo de devolução ou de algo com essa grandeza de fazer. Porque eu nunca tive muito a pretensão mesmo de fazer, porque eu precisava mostrar para alguém ou para o lugar onde eu vim que eu não sei. Você só precisava fazer porque você precisava fazer, sim. E eu tava ali naquele lugar pensando com aquelas pessoas sobre aqueles assuntos, então... Mas é muito complexo para mim, porque assim, a gente vive na Zona Sul, São Paulo. Mais especificamente... Extremo Sul. Num lugar que já foi considerado um dos lugares mais perigosos do planeta. Sim. E que tem uma produção cultural infinita. Então, eu penso muito sobre isso, assim. Que lugar é esse que já foi desacreditado? E aí, tem aquela frase do Mano Brown que ele fala
que até no lixão, nas flores. Então, eu acho que isso é uma imagem muito foda do que é a Zona Sul, assim. Porque já foi muito desacreditado da possibilidade de ser um lugar com humanidade. Então, para além disso, né, a Zona Sul é um lugar que produz arte, que produz vida, que produz... uma das coisas que a Capulanas fala muito, que é um lugar potencial de vida, sabe? Sim. Então, eu fico muito feliz de ser uma pessoa que vive na Zona Sul, que vive o Capão Redondo, que vive o Jardim Ângela. Gente, eu amo a Zona Sul, amo os lugares, amo a forma que as coisas se movimentam dentro do nosso território, a forma que as coisas se constroem, o que a gente gera, o que a gente nutre dentro do nosso território. E o quão é nosso também, sabe? É uma coisa que é nossa. O quão perto da minha casa eu tô também quando eu vou pro Panelafro, sabe? Quando eu vou pra Noite dos Tambores, que é um acontecimento. A Noite dos Tambores é uma vez por ano só, não é ou não? É o meu evento favorito do ano. Sim, gente. É tipo o meu ano novo. Mas é de fato um ano novo, porque você fica ali... Começa que horas? Começa geralmente às 7 da noite. E aí você fica até, tipo, 7, Sim, 10 7 da da manhã, sabe? Da última vez que eu fui, a gente saiu de lá, foi comer um pastel, porque na rua tem feira. Você come um pastel e vai pra casa, sabe? Tava a 10 minutos da minha casa e vivi uma das melhores noites que eu vivi. Há muito tempo, você fica a noite toda imerso dentro daquele universo dos tambores mesmo. É literalmente Noite dos Tambores. É a Noite dos Tambores. E aí, a forma que a gente consegue perceber esses corpos, essas corpas ao nosso redor, corpos vivos, corpos que estão presentes, que se movimentam, que dançam, que se alegram. Muito diferente do que é apresentado para a mídia, por exemplo, do nosso território, o que a gente vê nos jornais, o que a gente vê nos lugares. E aí, quando eu olho pro meu território, eu falo, nossa, mas tem tanta coisa aqui. Muita coisa. Tem tanto afeto, tem tanta troca, tem tanta construção de coisa bonita. E por que a gente não tá falando disso? Por que a gente tá falando sabe, de violência e de... Que também é um atravessamento que a gente experiencia dentro da periferia, mas é um atravessamento que todo mundo experiencia vivendo dentro da cidade de São Paulo, sabe? Vivendo no nosso país também, de uma certa forma. Então por que a gente acentua tanto esse tipo de percepção e perspectiva do nosso território, sabe? Tipo, vamos falar das coisas boas, vamos falar dos eventos foda, sabe? Que rola, que movimenta, e vamos trazer a galera pra vir pra cá, sabe? Puxar as pessoas, tirar do centro, falar, bichas, sai daí, sabe? Sai da Santa Cecília, sai vamos fazer alguma coisa, sai de Pinheiros, sabe? Sai um pouco desse lugar. E aí, é uma das coisas que mais me alegra poder experienciar o afeto dentro do meu território, sabe? E como o afeto também atravessa muito a nossa vida artística, sabe? Porque acho que a gente acostuma um pouco a produzir muito da escassez, né? Do que a gente não tem. E aí a gente lida muito com a falta de recurso, falta de dinheiro, falta de tempo, falta de disposição. E a gente acaba sempre puxando disso, e a gente sempre acaba produzindo a partir dessas coisas, escrevendo a partir dessas coisas. E eu acho que é um ato revolucionário quando a gente... É importante escrever sobre essas coisas também, porque são atravessamentos. Mas eu acho que é muito revolucionário quando a gente escolhe, conscientemente, falar sobre amor, falar sobre afeto, como o amor também é o que me consolida dentro da minha vida, tipo, dentro do meu território, não só dentro do meu território, mas que me dá força também para viver fora do meu território e alcançar outros lugares. Então... É isso, eu acho que a gente tem mesmo que falar das coisas que acontecem na Zona Sul, não só na Zona Sul, mas em todas as periferias, e o quão isso é movimentado. Tem um vídeo da Tati e da Trace que é bem antigo, que elas estão falando sobre isso, justamente, de tipo, 2 horas pra chegar num lugar, o que eu vou fazer nesse lugar? Bicha, eu levo 2 horas pra chegar em qualquer lugar que eu vá me locomover, é 1h30 ali, 1 hora se for, nossa, um milagre, um grande milagre. E por que as pessoas também não estão dispostas a transitar pela cidade, sabe? E eu acho que são muitas coisas, esse estigma de que a periferia é muito perigosa, meu Deus, não. Gente, eu me sinto muito mais seguro na Zona Sul e em qualquer favela, qualquer periferia, do que, tipo, sei lá, Bom Retiro, quando escurece, eu quero estar longe daqui, eu quero estar... chegando, passando na ponte, porque me apavora o centro à noite. E as pessoas aqui também vivem acuadas e com medo. E tipo, nossa, tá muito perigoso o centro. Eu falo, claro, também não sai do centro, né? Não quer fazer outra coisa, não quer experienciar outros lugares. Então, acho que tem muita vida. Acho não, tem muita vida, né? Da onde a gente vem.
E essa troca também, acho que, como você falou, ela acontece e às vezes a gente nem tá pensando em devolver pro território. Mas a gente devolve, não tem como. Tipo, consequentemente a gente vai estar fazendo alguma coisa pelo nosso território, se mantendo nesse território também, sabe? Mesmo que a gente saia. E quando a gente sai do território, o que acontece? Você vai morar num outro lugar, acho que é importante a gente olhar de volta, sabe? E refletir sobre isso e as coisas que acontecem lá e os movimentos que trouxe pra gente, as pessoas que trouxe pra gente. Acho importante nunca esquecer de onde a gente veio, sabe? Com todas essas coisas que nos atravessam, e afetos e desafetos, tem a questão da espiritualidade, né? Tem a questão da espiritualidade. E aí eu pude ver o bloco É de Santo sair. E assim, é um acontecimento, né? É maravilhoso, é incrível, é belo, é transformador, é impactante. É muito. E aí eu queria saber como que a espiritualidade atravessa o seu trabalho. Não só o seu trabalho, mas a sua vida, o seu fazer artístico, as suas movimentações, a sua conexão com o seu território, a sua conexão com o seu trabalho, com você. Como que é essa relação? Não costumava atravessar, porque eu sempre fui uma pessoa muito cética. E o que me interessava muito numa ideia de religiosidade ou de compromisso espiritual era o processo cultural, ou que se forma a partir do encontro de várias pessoas com um interesse comum. E aí eu lembro que, muito novinha, eu ficava encantadíssima com o candomblé e a beleza dos ritos, a possibilidade de uma comunidade que canta para chamar Deus e Deus se fazer presente, e Deus dançar, e Deus ser uma expressão tão humana. Tão nossa também, né? E aí, com o tempo, essa admiração foi deixando de ser cética e foi virando fé. Então, eu sou abiã ainda. Eu não sou iniciada ao culto do candomblé. Mas estou presente, ou tentando estar muito presente, para que esse processo aconteça em algum momento, assim. Porque eu entendi que esse espaço tem me devolvido muito mais vida do que os processos culturais que eu estava dimensionando, assim. Claro que tem toda uma importância também desse lugar cultural, dessa beleza, que é as narrativas que a gente vai descobrindo a partir do candomblé, que todo mundo sabe, que todo mundo conhece e que as pessoas tendem a violentar. Mas, para mim, que tenho vivido agora, os processos mais íntimos da casa, do que é uma casa de candomblé, da relação familiar que existe dentro do candomblé. O acolhimento. Tem uma outra beleza. E acolhimento, porque eu preciso dizer que, sendo uma travesti, é difícil encontrar ainda casas de candomblé que consigam me acolher e a minha identidade. Oxe, vamos pra mim então, porque a minha... Vixe. Não, mas agora eu tô numa casa que isso acontece. Mas eu achei que era importante dizer sobre isso, porque talvez essa discussão, ela precise avançar para um lugar mais incisivo. Porque eu não acho que é de agora essa conversa, sabe? Sim, com certeza. E aí, isso. Tô muito presente, tô muito viva, tô muito perto. E o meu trabalho começa a se fundir com a minha espiritualidade quando eu entendo que não está separado. Quando eu entendo que tudo está integrado, porque muitos saberes que eu estava recebendo enquanto eu conhecia a cultura tradicional do jongo, quando eu chego no meu terreiro, esses valores também estão lá. Então, quando eu vou reconhecendo muitos valores, vou reconhecendo muitas práticas de cuidado, vou reconhecendo caminhos de fazer que estão interligados dentro desses processos, eu consigo dimensionar qualidade de vida no fazer, mas também consigo entender o que é fundamental não esquecer durante esses processos. Sim. Quando eu me deparo com o Ed Santo, eu sou uma das pessoas que estava na pipoca, vivendo aquela euforia, aquela felicidade de estar no bloco de rua. Sim. Na minha quebrada. Maravilhoso. Entendeu? Um sonzeira. Isso, Piraporinha pegando fogo, tomando chuva. E
E aí o nome do bloco é Bloco Afro é de Santo. Então tem esse signo muito importante que é a cultura de terreiro, a tradição de terreiro. E esse ano, 2024, eu tive a oportunidade de fazer parte da construção do que era a saída de carnaval. Então, pensar em um tipo de performance, um jeito de estar na rua, de contribuir com uma direção de movimento do bloco, de pensar essa estrutura de como o bloco se movimenta, de pensar como a gente conseguiria dividir os naipes para dançar de diversas maneiras e ser muito potente. E é muito legal porque, ao mesmo tempo que já tinham referências dadas, né? O tema desse ano era macumbarias femininas. Então, quando você olha para o candomblé, as mulheres do candomblé, ou as orixás femininas, e essa pluralidade de mulheridade, e fora também que assim, a gente foi para um lugar não tão óbvio, que era falar de expressões femininas, que são as pombogiras, que são expressões de entidades femininas, que são da rua, que são, de alguma maneira, também urbanas, que se relacionam com a expressão de um bloco de rua em São Paulo, sabe? E faz total sentido. E aí foi maravilhoso. Então, tipo, pra mim, que consigo olhar com carinho e artisticamente para o que significa os signos dessas coisas, conseguir encontrar com as outras artistas responsáveis por processos e confluir ideias que estão no cotidiano do fazer de terreiro, e que elas se reconhecem, que elas também veem muito poder, porque no Ed Santo tem um poder assim inexplicável na experiência de estar junto, que você vê tá transmitido em quem tá tirando onda, em quem tá muito concentrado em ouvir, em quem tá tocando, em quem tá regendo. Então, essa ideia de poder, esse ano, acho que, sim, conseguiu acontecer muito. É uma unificação também, E né? aí foi maravilhoso para mim. Então, nesse lugar de pensar onde acontece essa encruzilhada da minha espiritualidade com os meus trabalhos, com a minha vida, tá, acho que nessa noção de que tá tudo intrínseco, tá tudo junto, tá tudo muito conectado, sabe? Uhum. Não tem como separar uma coisa da Não outra. dá pra separar. A espiritualidade, ela vem quando ela vem, e aí a gente se encontra nessa encruzilhada, e aí você entende que é isso, não tem essa separação do que é espiritualidade, o que é o artista, o artístico. E é isso, pra mim, tudo que eu faço tem muito a ver com o que eu acredito. A minha fé e a minha espiritualidade me movimenta absurdos. E é essa troca. Essa troca sempre que acontece, de você estar presente e de você criar alguma coisa dentro desse espaço, desse espectro. E aí, quando você começa a trazer cada vez mais disso, parece que as coisas se movimentam de outras formas e as coisas elas vão chegando e construindo e se atravessando. E aí dá numa coisa gostosa, que foi, por exemplo, a saída do bloco esse ano, que foi uma coisa assim maravilhosa, foi Pra muito gente chique. também foi sensacional. E é gostoso ouvir, saber sobre, porque acho que a palavra bloco já dimensiona, assim, né? Uma coisa sólida, junta. Então, às vezes, a gente também não tem dimensão do alcance das coisas e dos signos que a gente escolhe, porque muito do processo até a saída, ele acontece quase de maneira íntima. É um compartilhamento daquela comunidade, sabe? E aí o Ed Santo tem essa maravilhosa ideia que é um ciclo formativo de um ano, com pessoas que são estrangeiras do território, não são do território, mas que têm interesse na percussão. Tem um processo formativo também de integração das pessoas desse território com o desejo de tocar, com o desejo de cantar, com o desejo de dançar. E a maneira que o bloco tem conduzido a possibilidade de se aprofundar em linguagens artísticas para botar um bloco na rua tem sido fundamentais, assim, para que esse processo de depurar signos, de conseguir
encontrar diversas maneiras de interpretar um signo e botar ele na rua tem sido muito maravilhoso, mas ainda assim é íntimo demais. Então, é muito gostoso saber sobre como tá chegando nas outras pessoas, como as coisas que foram planejadas, escolhidas, estão chegando, se chegaram, se não chegaram. Isso é muito legal. Ai, muito chique, né? E muito chique também ter você aqui. Ai, Muito obrigada. chique. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Eu também te admiro muito. E aí, quando a gente tava pensando em território, falar sobre território, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, porque é isso. Sempre que eu penso no território, e quando eu penso em você também, eu já penso muito desse jogo, desse lugar, sabe? E de ser uma figura importante dentro do território, porque eu acho que acredito que você é uma figura, assim, importante dentro muito do nosso território artístico da Zona Sul, sim. Muito obrigada. E trazendo cada vez mais, acho que tem esse lugar também da generosidade, de abrir, como você falou, é muito íntimo. Então, o que a gente coloca na rua, como foi o bloco, é tudo muito nosso, é tudo muito íntimo. Uhum. E eu acho que como artista, a gente abre mão de algumas coisas que são muito nossas para compartilhar. E aí, quando a gente consegue receber essa devolutiva, essa troca, eu acho que para mim é aí que tá a coisa do artista, para mim, que faz sentido. É nesse lugar, assim, de você coloca algo, tem uma recepção de qualquer pessoa que seja, às vezes nem uma pessoa, às vezes uma coisa, um sentimento, uma coisa que você sente, e você sente algo retornando para você a partir daquilo que você fez. Então, é isso, muito grata por ter você aqui. Foi muito chique, muito maravilhoso. Espero que a gente se encontre em outros espaços também. E se você quiser também falar alguma coisa, Você falou que agora as produções está mais off, uma coisa mais... Ai, tô no meu momento garoto universitário. Começar mais. Estou vivendo a minha primeira personagem com a cara da Julia Roberts. Carregando livros Sim. E com um cafezinho por aí. Mas é isso, se você quiser falar alguma coisa, se você quiser... Enfim, é um momento que é teu aí. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de conseguir mapear esse processo todo do que eu venho vivendo esse tempo todo com o meu território. Eu estou muito feliz de ouvir que o que eu tenho feito tem uma importância para o lugar onde eu vivo, assim. Eu estou muito longe ainda de ser a figura que eu gostaria de ser para o meu território, mas é muito feliz o encontro com você, nesse sentido de poder lembrar o quanto de coisa eu já vivi, sabe? Sim, gatinha! Sim! É muito gostoso mesmo. E é mais gostoso ainda lembrar disso tudo sem um saudosismo esquisito de algo que passou e foi embora, sabe? Uhum. Volto para aquela ideia do que a Jenny me falou, estar presente e isso me fazer pertencente, isso me alimentar como parte dos processos que estão acontecendo. Eu tenho várias reflexões sobre como o nosso território é o nosso corpo, né? E aí, onde a gente estabelece parada, também onde a gente consegue se relacionar e criar outros territórios para o nosso corpo e para esse território também virar outras coisas. Acho que principalmente a gente que tem essa responsabilidade de aumentar o repertório das pessoas cisgêneras sobre possibilidade, sobre... Acho que a palavra possibilidade é o que eu quero usar agora, mas tem muitos sinônimos também para o que isso significa. E é isso, é muito feliz esse encontro. Estou muito feliz. Muito feliz esse encontro. E é isso, muito obrigada, Sol. Muito obrigada. Por esse momento. E é isso, a gente encerra o episódio de hoje por aqui.